Bom dia, quinto ano. Tudo bem com vocês? Olha, tia Ana, a senhora está na aula errada. Não estou hoje, quarta-feira, 16 de 6 de 2021. E a aula de história hoje será com tia Ana. Certo, meus amores? As próximas aulas, tia Fabiana estará de volta. Então, hoje, tia Ana irá, junto com vocês, ler a atividade avaliativa de hoje, atividade avaliativa 2 de história. Então, eu vou pedir que vocês peguem aí a atividade avaliativa 2 de história, tá certo? Ah, tia, mas eu já fiz. Mesmo quem fez, vai junto comigo acompanhar a leitura, até porque eu irei explicar um pouquinho. Se você esqueceu ou se ficou com dúvida, você já observa aí se você fez tudo certinho. Tá bom, meus amores? Tia Fabiana dará as próximas aulas. Hoje tia veio substituir tia Fabiana na aula de história. Ok, vou dar um tempinho para vocês pegarem as atividades, certo? Para que a gente possa começar. Pronto, estão com a atividade aí? Olha só, gente. Avaliação de história do quinto ano, tá? Aí vem dizendo assim, o primeiro quesito. Qual é o chefe religioso dos indígenas? Vocês sabem que os índios, né, eles se dividiam. Então, existia aquele chefe religioso, existia, certo? Então, a gente sabe que as tribos indígenas, ela tinha, assim, aquele a quem eles se dirigiam, né, religiosamente. Então, a gente sabe que existia o guerreiro, né, aquele que era o chefe ali, que cuidava da tribo, e existe, na verdade, o religioso, tá bom? Vocês irão colocar o nome do chefe religioso dos indígenas, tá bom? Cuidado para não confundirem. O quesito 2 diz assim: como é feita a divisão na musicalidade indígena? Então, a música para os índios, né, é um ritual importante. A música é muito importante. Aqui no livro de vocês até nos traz, né, que a musicalidade indígena revela a visão de mundo que cada grupo indígena tem, certo? Todavia está em constante mudança, mesmo preservando aspectos ancestrais. Então, eles dividiam a música. Então, vocês irão escrever aí como é feita, né, a divisão na musicalidade indígena. Ok? 3. Escreva o nome de alimentos retirados da natureza, mas consumidos pelos indígenas. Então, a gente sabe que é muito fácil. A gente sabe que os índios, eles não fazem como a gente. Tá faltando as coisas, eles vão lá no supermercado. Não. Os indígenas, eles retiravam o seu alimento de onde? Da natureza. Então, no quesito 3, vocês irão escrever 3 nomes de alimentos retirados da natureza, mas consumidos pelos indígenas. Certo, turma? Então, ó, até aí está muito fácil. Agora, no quesito 4, diz assim: de qual alimento os africanos não gostavam? Agora a gente vai entrar na cultura africana, na gastronomia. Então, vocês irão pensar aí que com certeza tia Fabiana falou para vocês da gastronomia africana. A gente sabe que os africanos, né, alguns ingredientes típicos da culinária africana eram arroz, inhame, frutas, só que existiam
dois alimentos que os africanos não gostavam, que por incrível que pareça, são os que tia Ana, um dos que tia Ana mais gosta. Então tem um alimento que os africanos não gostavam, que eu gosto de comer toda manhã antes de vir para a escola. Então, existem dois alimentos que os africanos não comiam de jeito nenhum, eles não gostavam, certo? Vocês irão escrever. No quesito 5, diz assim: cite 3 nomes de alimentos africanos que é feita à base de milho. Eu dei até alguns exemplos aí. Arroz, inhame, frutos eram comidas que eram alimentos que faziam parte da culinária africana. Só que aqui no 5 diz assim, presta bastante atenção. Cite 3 nomes de alimentos africanos que é feito à base de milho. Então vocês irão pensar aí. Tia Fabiana com certeza falou. Inclusive tem um que eu também gosto muito. E vocês irão escrever, tá bom? Os 3 alimentos. Não são qualquer alimento, tá, gente? À base de milho. Ok? No quesito 6, diz assim: marque corretamente. O ovo era utilizado como remédio ou o alimento que os africanos mais gostavam era galinha? Gente, presta atenção no quesito 6, que pode responder umas questões aí. Então, presta atenção. Faz com calma, lembra, tá certo? Então, marque corretamente. Existe uma só frase aí que diz que está correto. O ovo era utilizado como remédio, e aí? Ou vocês acham que o alimento que os africanos mais gostavam era a galinha? E aí? Aí você vai marcar o que? Vocês irão marcar a frase, né, corretamente, o que realmente é verdade, tá bom? Será que o ovo era utilizado como remédio ou não, Tiana? Eu acho que o alimento que os africanos mais gostavam era a galinha, tá bom? Responde aí. No quesito 7, a gente já vai falar das religiões africanas. Vamos lá? No quinto, é o quinto? Não, é o quesito 7. Vamos lá para o quesito 7. Diz assim: escreva 2 nomes de religiões de herança africana. A gente sabe, como o livro nos traz, né, que um grande número de africanos e seus descendentes buscaram recriar as suas religiões de origem. Então, a gente sabe que os africanos, eles têm, sim, sua religião de origem. Então, existem algumas religiões de herança africana, sim, hoje no Brasil. E no quesito 7, pede para você escrever 2 nomes de religiões herdadas pelos africanos. Tá bom? Então, vocês têm mais de 2, mas vocês só irão escrever 2. No quesito 8 diz assim: circule a frase que significa maracatu. O que significa o maracatu? É formado por nações e se divide em maracatu de baque virado e maracatu de baque solto. Vou repetir. O maracatu significa é formado por nações e se divide em maracatu de baque virado e maracatu de baque solto? Ou vocês acham que o maracatu originou-se da palavra candomblé, da língua banto, cujo significado é culto e oração? Será, gente, que o maracatu faz parte de culto, é ligado à religião ou não? Tá? Vocês irão circular a frase que significa maracatu.
No quesito 9, diz assim: nas religiões africanas, vamos voltar para as religiões. Nas religiões africanas, o que representa os orixás? Então, vocês agora estão na parte de novo de religiões. O que significa orixás? Aí você vai marcar um X na resposta certa. Orixás é uma força da natureza. Orixás é uma força do homem. Ou orixás é uma força dos animais. Isso, gente, é o que os africanos, né, na religião africana, o que significa para eles o orixás? Uma força da natureza, uma força do homem ou uma força dos animais? Então, está muito fácil. Vamos para o quesito 10. O quesito 10 diz assim: relacione as colunas sobre o que herdamos da presença do negro no Brasil. A gente sabe que o nosso país, né, o Brasil, ele é formado por várias etnias. É isso. Só que a formação do povo brasileiro teve três formações base, que foram três povos: os indígenas, os africanos e os portugueses. Então a gente sabe que os africanos, eles tiveram sim parte na formação do povo brasileiro. Isso aí é fato, a gente sabe quanto foi importante, né, os negros no Brasil. Então, a gente hoje no Brasil a gente herdamos, né, herança dos indígenas, a mania que a gente tem mesmo de dormir em redes, tomar banho todos os dias, beber, tomar chás, né? Isso, chás, tudo isso a gente herdou de quem? Dos índios. Teve a herança dos povos portugueses. A gente também herdamos, tia Ana, herança dos povos portugueses, como comer, né, com garfo, faca, usar talheres, a gente herdou dos portugueses. Deixa eu ver mais. A religião, a língua. Se perguntarem que língua o Brasil fala, não existe a língua brasileira, não existe. É a língua portuguesa, que a gente herdou de quem? Dos portugueses. A mesma coisa são dos africanos. Herdamos costumes dos africanos. E aqui no quesito 10 nos traz o que herdamos dos africanos. Técnica, a gente herdou sim dos africanos. Alimentação, então a gente consegue perceber que os negros, eles nos deixaram heranças que estão presentes até os dias de hoje. Então, o que é que vocês irão fazer no quesito 10? Relacione as colunas sobre o que herdamos da presença do negro no Brasil. Então, técnica, aí você vai ver onde se encaixa a técnica e vai colocar aí alimentação. Tudo que faz parte da alimentação, você vai colocar aí no 2. Música, aí também tem algumas músicas que a gente herdou dos negros, você coloca aí. Religião, também tem algumas religiões, você coloca aí. E o vocabulário, né, palavras que são ditas até no dia de hoje, que foram heranças deixadas pelos africanos. Certo, quinto ano? Então, Tiana encerrou a leitura da atividade avaliativa 2 de História. Desejo para vocês um bom estudo, tá bom? E nos encontraremos na nossa próxima aula. Um beijo e tchau, tchau, quinto ano.